Elber Cardoso, eu sou professora de uma escola do campo em Planaltina, escola Classe ETA 44, adoro falar o nome dessa escola. Escola? Classe ETA 44. E eu estou na secretaria desde 1989. Eu passei pela educação especial e educação do campo, e eu só vi falar desse assunto em 2017, quando eu fiz um curso pela EAP, que é a nossa escola de formação, a arte de contar história. E aí, o que me chamou a atenção, ainda bem que dessa vez eu fiquei calada. Aí a professora, no curso, a gente tem uma área que a gente vai falar sobre os contos africanos, europeus e indígenas. Aí eu fui sorteada com o nosso grupo, né, dos contos africanos. Aí uma colega pegou e falou, professora, todas nós. Aí ela falou assim, agora a gente vai se fantasiar de vestir umas roupas, fantasiar de escravo, não sei o quê. Eu fiquei calada. Aí, desse jeito, 2017. Aí uma colega nossa, a professora Tânia, maravilhosa, ela olhou assim, ela, o que é isso? Aí ainda bem que eu me calei, né? E aí nós fomos aprender. A professora Tânia, que tem uma militância, um trabalho lindo, nós começamos com a arte de contar história, começamos a levar as histórias. E uma história muito linda, que foi A Sombra do Baobá. E aí nós começamos com as crianças. Na minha escola, em 2019, eu retornei para a ETA 44, e aí, para trabalhar essa diversidade, foi muito difícil com os professores. A primeira coletiva que eu tive com eles, aí eles fomos levar, né, a proposta através da arte, da contação de história para as crianças, mostrar um pouquinho para os professores, né, falar um pouquinho da lei, essa questão toda. Aí fiz a questão de levar as roupas, a música, propor que as crianças fizessem. Graças a Deus, algumas professoras lá, sempre tem, as colegas, né? E aí nós tivemos o Pérola Negra, que tem até hoje, que está no nosso PPP, e o Pérola Negra a gente trabalha durante o ano inteiro, igual agora nós fazemos sobre os povos indígenas, né? Eu fiz questão, levei até minha filha para fotografar, para ir comigo aqui no Terra Livre que teve, para levar para as crianças, nós fizemos exposição, estamos levando para elas, porque qual foi o choque da minha comunidade? Quando nós começamos a falar da questão racial, tudo, aí eu pedi para, vamos fazer um vídeo? Aí me falaram assim, nossa, você acertou no vídeo, os alunos da sua escola são, a comunidade é quase toda negra. Aí eu olhei assim, olhei, e ninguém tinha reparado isso, gente. A escola, aí alguém falou para mim, dá uma olhada na sala de aula. Você não vê uma pessoa, são poucos alunos, né? E aí eu falei, gente, a maioria é uma população negra e a gente não tem nada voltado para o campo e nem para a população negra. Não sabia nem o que falar. Pode falar preta? Pode falar negra? Aí eu comecei a estudar, porque ao mesmo tempo fala assim, aí uma professora lá na coletiva, chamei uma professora que fez o NB para falar sobre as questões. Foi a primeira vez que eu fui falar de Janira, né? De Janira e várias coisas. Aí uma professora falou assim: fica cheio de mimimi. Aí eu achei linda a minha professora que estava dando a fala. Ela, não sou eu, são os estudiosos que falam. A história está aí, né? Tudo. E a questão do nosso caderno de orientações das culturas afro e tudo. Quase ninguém conhece, gente. Quase ninguém conhece. As pessoas não leem. Não. E o currículo em movimento tem todo um trabalho. E aí hoje eu saio correndo lá da escola, era 5 e pouco, mas eu queria estar aqui, eu quero aprender, levar algo novo para as crianças, né? E os meninos estão esperando, é aquilo que você disse. Eles estão esperando. O que vai ter, tia? Exato. O que vai ter? E agora eu aprendi hoje aqui. E eu ficava assim, eu vim para levar para eles, mas eu aprendi hoje que eu tenho que perguntar deles. O que vocês querem saber? Exato. Eu já estou satisfeita. O que vocês querem fazer? Eu falei, gente, né? É uma mudança de chave, né? Eu não sei mais o que falar, eu falo muito. Obrigada, professora. Quem será o próximo? Por favor. Que bacana, né? Tem que partir deles, entende? Você precisa dar significado. Educação é isso. Quando eu descobri esse time, mudou tudo na minha vida.
Você precisa dar significado do que você está ensinando para aquela criança ou para aquele adolescente. Se você não der significado, nada fará sentido. Ele vai chegar em casa e vai falar: o que você aprendeu? Nada. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Valdilene. Eu fiz história, vi muito sobre a população indígena, mas quase nada sobre a população negra. Quando eu vim para o Brasil em 2000, iniciaram os cursos a respeito da negritude. E eu fui para a UNB num sábado, pagando para fazer um curso, e lá eu já me deparei na primeira situação estranha. Passei pela sala e tinha um professor, que eu não me lembro o nome, loirinho, branquinho, com os olhos azuis. Eu olhei e falei: não é nessa sala. E fui embora. Aí o professor me chamou, acho que ele era paraguaio, alguma coisa assim. Venha fazer o curso sobre negritude. Eu falei: com você? Sim, comigo. E ali eu já comecei a quebrar esses paradigmas, esses preconceitos. E o meu primeiro curso foi com um professor extremamente branco, de olhinhos azuis, mas que era de fora e que reconhecia a nossa situação e que precisava trabalhar essa negritude. Hoje, atualmente, eu sou professora formadora na IAP, participei de alguns cursos, e o meu curso, o curso que eu dou a formação é sobre socioeducação. Então, são jovens em conflito com a lei. E 75% do meu público é negro, ou pardo, ou preto. Porém, eles não se reconhecem assim. E aí a gente tem um público muito vulnerável, com uma dificuldade tremenda de inserção social e que não é reconhecido pelo Estado. Então, enquanto não tivermos políticas públicas voltadas para essa população, enquanto a gente não reconhecer isso, nós não vamos conseguir um Brasil interessante, democrático e com direitos para todos. Obrigada. Mais alguém? Não? Vou ter que obrigar mesmo? É sério isso? Oba! Assim a gente vai se conhecendo aos poucos, sabe? Nós vamos ficar juntos um mês, um pouquinho mais de um mês. E essa troca ela é muito importante. A gente saber onde vocês estão atuando. Bom, boa noite. Sou Leliane, professora da rede pública há 25 anos. Na hora que você falou Carolina Maria de Jesus, eu fiquei me coçando. Ai, meu Deus, mas teve. Bom, a primeira experiência da aplicação mesmo da lei veio a partir de um projeto de uma professora, a professora Gina Vieira Ponte, que fez aquele projeto Mulheres Inspiradoras na Ceilândia. E recebeu vários prêmios, dentre eles da OEI, né? Organização dos Estados Ibero-Americanos. E aí a OEI, de alguma maneira, assim, não foi o GDF que tomou a iniciativa de tornar o projeto como política pública de educação, né? Mas, de certa forma, quando ela recebe o prêmio pela OEI, obriga o GDF a executar. E nesse projeto, eu estava no CESA, eu estava cursista desse curso dela. Então, essa obrigação fez com que se pensasse na formação que aconteceu na EAP e que se pensasse porque foi a partir da língua portuguesa, né, da língua materna, e que ela trabalhava literaturas. Entre elas, dentre os 5 livros, a autobiografia de Malala, o livro de Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Mas você está falando da história? Não, isso foi a partir do projeto dela, mas, por exemplo, eu acho que eram 20 escolas nesse curso. Todas as escolas receberam esses 5 livros. E 3 escritos por negras, né? 2 da Cristiane Sobral, que também é professora da rede daqui, e Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Então, assim, só para dizer que houve, é pequena,
Infelizmente, ainda não é uma política de Estado. Infelizmente, a gente tem que lutar para que se aplique nos planos de educação, né? Mas houve esse momento, então vivi esse momento. Agora, tivemos uma vivência na educação, na pandemia. Sou da Frente Mulheres Negras, do DF Entorno, e nós fizemos, durante a pandemia, ações junto a famílias, né? Só que aí houve um incômodo das educadoras da frente. Poxa, tudo bem que é pão, mas a gente tem que levar a educação, porque essas crianças não têm comida, não têm acesso. E aí nós fizemos uma apostila trazendo a 10639 em todas as linguagens, né, intercalando no currículo. E aí agora estamos adequando isso para que aconteça no centro de ensino especial que eu faço parte. Então, a gente está adequando a linguagem, mas também houve esse momento, essa vivência, mas também não foi uma iniciativa de governo, de Estado, é uma iniciativa de grupo, sempre parte de nós, né? Será um sonho realizado quando partir, né, do que deve partir de Estado. Mas a sociedade civil pressiona o Estado. Exatamente, estamos aqui para pressionar. Obrigada. Obrigada. Eu ia até arrepiada aqui agora, com a sua fala. Nossa, muito significativo. Nossa, incrível, né? Pois é, meu sonho é levar isso para a escola particular agora. Né? Mas os sonhos são assim, a gente precisa sonhar para depois implementar. Mais alguém gostaria de falar? Não? Tem certeza? Já bebi minha água, né? Já tá bom, vamos voltar então. Bom, vamos lá para o século XIX, um pouquinho para a história da sociologia, da antropologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa construção da ideia de raça, né? De onde é que surgiu essa história, né? Nós temos uma coisa que se chama darwinismo racial. Já ouviram falar nessa expressão? Né? Acho que o pessoal da história fica mais tranquilo, né? Darwinismo racial, aí eu vou pegar um livro antes de começar a falar, que eu sou fã, né? Da Lilia Moritz Schwartz, não é uma autora negra, né? Inclusive dona de um selo muito importante aqui no Brasil. Piorou o áudio aí? Não, tá dando um eco aqui. A Lilia Moritz Schwartz escreveu este livro que se chama O Espetáculo das Raças. Ninguém pode sair desse curso sem ler esse livro. Este daqui é essencial, porque, como eu disse, a construção do nosso racismo no Brasil, ele foi em grande parte fruto das políticas do darwinismo racial do século XIX. E a gente vai ver nessa construção aqui que eu coloquei para vocês. A ideia de raça ela é construída ao longo do século XX, né? Ao longo do século XIX. Como é que Darwin veio parar nessa discussão aqui? Eu quero fazer esse link que é muito importante, né? Ele vai falar naquela velha teoria da origem das espécies, da evolução das espécies. Algumas pessoas vão buscar na teoria dele da lei do mais forte, digamos assim, do mais resistente, que sobrevive ao ecossistema, a ideia de que há raças superiores e raças inferiores. Até aí está tranquilo, né? Vocês conhecem essa teoria. Bom, alguns chamados pseudos, a gente chama da história, eu acho um nome pesado, mas não tem outro termo para usar. A gente da história usa esse termo que é pseudocientista. O pseudocientista é aquele cara que cria uma teoria, mas ele não consegue provar. Mas aí vocês vão falar comigo assim, mas os chamados pseudocientistas que provaram que há no Brasil a mistura das raças, e essa mistura das raças é nefasta para a composição da sociedade brasileira, eles conseguiram comprovar. Como? Transformando a população parda e mestiça no patinho feio da história. Foi isso que eles fizeram. É matemático, é muito simples. Onde é que começou essa história? Outro livro fundamental, não sei se vocês conhecem, é As Identidades do Brasil, de Van Hagen, a FHC. Esse livro também foi um divisor de águas para mim.
porque ele mostra a política do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, criado lá no segundo reinado, Dom Pedro II, no século XIX, quando ele vai tentar formular teorias chamada, que está nesse bojo aqui do conceito de darwinismo racial, que a ideia é que a mistura das raças ela é ruim para qualquer sociedade. Quanto mais nós conseguirmos manter uma sociedade branca, melhor. O livro da Lilia Moritz Schwartz começa com algumas citações, por exemplo, com o Conde de Gobineau, né, e outros que a gente vai falar aqui também, como Lina Rodrigues, ele vai dizer o seguinte: se alguém duvida do desastre que é a mistura de raças, venha ao Brasil, que você vai descobrir o que a mistura das raças fez com uma sociedade completamente degenerada, moral e fisicamente. Está escrito aqui. Está nos documentos históricos. Às vezes eu falo com as pessoas que o racismo não foi construído só com a escravidão, as pessoas não acreditam. Foi a partir da construção destas teorias que se incutiu na cabeça das pessoas, por meio também de políticas públicas, aí nesse sentido eles foram eficazes, aí teve um monte de política pública, para transformar a mestiçagem em algo ruim para a sociedade. Quem é que fez isso? Os ditos pseudocientistas, que para provar sua teoria que a mistura da raça não era bacana, não era boa, atrasava o progresso brasileiro, o desenvolvimento da sociedade, de ideias de pessoas com intelecto desenvolvido, na construção dessa narrativa, desses chamados pseudocientistas, eles vão condenar a mestiçagem, como eu coloquei aqui para vocês, a degeneração da raça. Sendo o Brasil o melhor modelo disso. A mestiçagem levava à degeneração sociais e biológicos. E aí eles vão começar a associar, e o Lima Barreto entra nessa história aqui. A gente tem uma prova nas nossas mãos. Essa degeneração da raça, ela vai ser atribuída àquela parcela da população que é negra e mestiça e que tem alguns distúrbios. Algumas dependências químicas, digamos assim. O Lima Barreto bebia, às vezes se excedia, trabalhava muito, escrevia, era uma mente pensante, um escritor maravilhoso, mas às vezes bebia e se excedia. E ele tinha uma certa dificuldade, em alguns momentos da vida dele, de diferenciar a realidade da ficção, da obra que ele escrevia. E ele acabou se encaixando no chamado darwinismo racial, né? Ele é internado num manicômio e ele se encaixa nessa degeneração por meio da loucura. Então, é taxado, as pessoas eram compelidas, empurradas, excluídas do meio social com base em teorias científicas do darwinismo racial. A gente vai ver mais provas disso daqui. Ou biológicos. Sim, a cabeça era medida. A gente vai ver algumas imagens, a testa, o nariz, o distanciamento dos olhos. Então, eles precisavam mostrar para a sociedade que eles eram científicos. Olha, a mestiçagem não dá certo. A gente precisa embranquecer essa população. E é por isso que a gente precisa trazer esse tanto de imigrante aqui para o Brasil, né? Vamos aproveitar que a Itália e a Alemanha estão em guerra, estão em seus processos de unificação, e vamos trazer esse povo para cá. Em 1, 2 gerações, no máximo, a gente consegue iniciar o clareamento da população. Porque do jeito que está, o país não vai progredir. Porque eles atribuíam o seu fracasso político e econômico à mestiçagem. Não ao investimento em ferrovias, né? Em diversidade de plantação, não. O problema era o povo. A gente precisava embranquecer o povo. Como é que nós vamos fazer para fazer isso? Vamos trazer italiano e alemão. Eles estão brigando lá mesmo, vamos trazer isso para cá? Vamos. Em 2 gerações, a gente conserta isso. Teorias da diferença entre o final do século XIX e XX em paralelo com o liberalismo. O liberalismo também está na conta aí da construção do darwinismo racial também. Aqui é o Cesare Lombroso, já ouviram falar desse homem?
é um desses cientistas que buscavam dar ciência para o que ele estudava, né? De fato, ele era um médico, ele era um criminologista. Também está no livro da... Não é nesse livro da Lívia, não, é em outro, tá? Que fala dele. Ele, de fato, era um médico, né? Italiano, era um criminólogo, e ele vai evidenciar, por meio dos seus estudos, a identificação de um criminoso antes mesmo dele praticar o crime. Gente, era um vidente. Era um vidente. Quando eu li sobre ele, eu falei, não, mas como é que era isso? Ah, então pela cara dele, aquela ali tem uma cara, né, que vai me assaltar, hein? Ela vai me assaltar. Ele criou uma ciência com base nessa teoria. Ele criou um método, ele entregou esse método para a polícia. Olha a polícia surgindo na nossa história. Polícia, Estado, polícia, Estado. E ele entrega para a polícia, primeiro da Itália, e depois ele acaba exportando isso daqui para o Brasil, porque isso no Brasil era muito consumido no século XIX. Lembra que nós estamos falando de um período histórico em que o Brasil modelava demais com a Europa. Então, tudo que acontecia na Europa, nós queríamos copiar. Desculpa. Obrigada. Surgiram as leis para enriquecer o país. Isso. Por que não fazer exatamente isso comparando com Portugal? Portugal tem essa questão da justiça, né? Nós, mas... porque os portugueses... É porque os portugueses são mouros. Eles foram ocupados por 700 anos, né? Espanha e Portugal. Eles já estão com essa mestiçagem no DNA deles. Isso para eles é muito tranquilo. Na verdade, contribuiu muito mais para a sua cultura do que o que aconteceu conosco, né? Você vai ver no organograma que eu criei um pouquinho mais para frente, que vai falar sobre as características dos donos do poder. A gente está falando de homens que criaram políticas públicas, quer dizer, a gente nem começou as políticas públicas ainda, nós vamos chegar lá. Mas a gente está falando de homens que vão importar essas teorias da Europa e vão adequá-las à realidade brasileira, numa tentativa de excluir os negros e mestiços da sociedade brasileira. Começa com as grandes cidades, primeiro, por exemplo, Rio, com o processo de urbanização, né, no início do século XX, e São Paulo também, e outras cidades, Recife também, Salvador também. Uma tentativa de exclusão dessa população. Agora, no Rio e São Paulo, isso é mais visível, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital na época. Essa população ela é excluída, ela é sistematicamente excluída. Quer se construir grandes avenidas com arquitetura europeia, grandes alamedas, né, como eles chamavam, com arquitetura europeia, e essa população indesejada, que não é civilizada, porque não tem educação, e não tem educação porque não foi dada a ela, porque ela acabou de sair de um processo de escravização, mas foi tirado todo o direito, todos os direitos, né, mínimos e básicos para o sustento dessa pessoa, para o desenvolvimento, foram retirados e excluídos. E essas pessoas foram excluídas, foram colocadas à margem. Daí a construção das periferias, por exemplo, no Rio de Janeiro. Se a gente faz a fotografia hoje das periferias no Rio de Janeiro, elas são majoritariamente negras. Né? Acho que não sei se eu respondi. Ou se eu me perdi. Desculpa se eu me perdi. A obra O Homem Delinquente foi o mais famoso, foi um best-seller na época. Né? Só se falava nesse livro, que é O Homem Delinquente. Esse homem delinquente, ele era quem? Ele era o negro mestiço. Então, eu tenho que entregar essa teoria, esse é o último lançamento na Europa, para os governantes brasileiros, para os donos do poder, e eu tenho que mostrar para eles que eles precisam criar políticas públicas para conter esse cara. Antes que ele comece a matar e a roubar. E é aí que começa o trabalho
da violência no trato com essa população, entende? Eugenia e políticas públicas, a chamada antropologia criminal, isso de fato existiu. Olha aí a carinha deles. Tem foto, tem análise de crânio, né? E diversas fotos, né? É um documento volumoso, né? Essa antropologia criminal são políticas sociais eugenistas, né? A eugenia é o conceito, não sei se está tranquilo, boa raça, né? Aquela raça boa, pura, que não tem mistura, como se isso fosse possível. Não é possível, não existe isso. Todos nós, na verdade, eu inclusive contesto essa questão do conceito de raça. Isso para mim é uma coisa que não desce muito não. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos lá. Raça é raça humana. Não tem raça branca, negra e amarela. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, não vou entrar nem no mérito lá dos Estados Unidos, vamos falar só da gente aqui. Aqui a gente tem essa característica de evidenciar a ideia da raça negra na tentativa de valorizar essas pessoas. Mas eu acho que é um efeito meio contrário, porque você também está separando, entende? Então eu não gosto muito de usar esse termo, não, raça negra. Não, eu não acredito nele. E a antropologia também já mostrou que ela não existe. Então, raça é raça humana. Todos nós somos iguais. Eu, o sujeito da Coreia do Norte, do Canadá, da África do Sul, de Angola, do Senegal, Moçambique, Quênia. Nós temos fenótipos diferentes. Nós temos características físicas diferentes. E como vivemos em locais diferentes, obviamente, desenvolvemos também habilidade diferente. Claro, óbvio. Né? Isso é muito tranquilo para a gente compreender isso. Agora, raças diferentes, mas enfim. A eugenia é a boa raça. E o objetivo da antropologia criminal era punir criminosos antes do crime acontecer. E este é o perfil dos criminosos para a época. Desestimular também casamentos entre brancos e negros, além de estimular casamento entre brancos, visando o embranquecimento da população. Tinha fazendas aqui de reprodução humana, de brancos com brancos. Aí vai lembrar um pouquinho a história da Segunda Guerra, né? Em que os nazistas pretendiam criar uma raça pura e criavam essas fazendas com os melhores tipos, né, alemães, para poder se relacionar com as mulheres e terem filhos puros, né, da raça ariana. Parece um pouco com isso, né? Na verdade, ele vai pegar carona nessa história da diferença das três raças, né? Nós temos cartazes com congressos que aconteciam. A gente viu os congressos, né, da população negra, eles também tinham. Olha aqui. Esses cartazes, está vendo que é uma árvore? E embaixo tem uma série de ramificações, não é por acaso. Não é por acaso. Essas ramificações mostram de onde devem partir as origens dessas pessoas, entende? Para acontecer o cruzamento e nascerem filhos saudáveis, da raça pura, branca. Concurso de famílias mais aptas à eugenia, 1920. Isso daqui também vocês podem usar em sala de aula, que é muito bacana, para mostrar que houve um dia, que houve política pública do Estado que promoveu congressos e reuniões de famílias para poder reunir as pessoas e fazer com que a gente conseguisse efetivamente branquear a população. Essa imagem da direita não é no Brasil, nos Estados Unidos. É porque isso é um fenômeno que não atingiu somente o Brasil, mas toda a América, de norte a sul. Achei bem pertinente essas imagens de congresso de eugenia, porque houve um congresso em Londres, em 1911, que versava exatamente o Congresso Universal das Raças. E eu acho pertinente porque aquele quadro de Modesto Brocos, A Redenção de Cã, traduz extremamente bem isso. E, curiosamente, eu trabalhei isso hoje com meus alunos e foi assim, excepcional. Excepcional, assim, a percepção. Então, fica a dica também. Fica. Porque houve esse Congresso Universal lá em Londres, 1911.
em que esse processo eugênico, ele era uma das artimanhas para a gente, literalmente, anular esse fenótipo preto. Era só para construir. Não, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, eu nem te conto, eu estava comentando com a Luciana mais cedo que eu tirei a redenção de campo. Você acredita? Não. Tirei agora à tarde, Não, porque eu falei, não vai dar tempo. acho que vale muito a pena. Não, mas a gente pode falar no segundo momento, não tem o menor problema, porque realmente é um quadro que precisa ser analisado, principalmente pela galera que é de artes, né, das artes visuais e tudo, né? É um quadro que fala exatamente sobre o que nós estamos falando. Essa tentativa de regeneração dessa raça, né, de limpeza, chama A Redenção de Cã. Bem bacana. Oh, tirei! Eu falei que eu ia tirar. Olha isso! Eu vou pedir para você vir aqui. Vai, sim. Eu quero dar voz a vocês. Por favor, vem. Vem, vem. Fala exatamente como você trabalhou. Olha que legal, é uma sinergia, né? É uma troca. E eu falei que eu ia tirar, porque eu falei, não vai dar tempo de analisar todos os aspectos. Pronto. A redenção de Cã é sua. Uau! Bem, pessoal, meu nome é Michele, eu sou professora de língua espanhola. E, enfim, com esse novo ensino médio, a gente tem agora itinerários formativos. Então, a gente tem matérias eletivas. E a minha é cultura e sociedade. Então, basicamente, há um tópico que eu trabalho, que é a questão do racismo, uma vez que ele é uma peça, lamentavelmente, integrante de nós, assim, da nossa população e de nós também, enquanto povo, enquanto nação. Então, basicamente, Perdão, gente, eu tenho um pouco de... Se você quiser falar sem medo. Eu prefiro... É possível. Prefiro, pessoal. Não gosto. Eu prefiro. Pronto. Eu me sinto muito mais à vontade. Pois bem, essa é uma tela que foi basicamente fabricada para ser exposta nesse Congresso Universal das Raças, em Londres, em 1911. E ele é de um pintor espanhol, radicado no Brasil, e que basicamente ele serviu de uma maneira muito contundente para representar essa estratégia de purificação, por assim dizer, dessa nação brasileira. A gente percebe aqui à esquerda essa negra retinta, que basicamente representa essas primeiras levas de negros traficados para o Brasil, e que basicamente, né, a gente pode fazer uma série de inferências, né, a partir dessa obra, de que de fato ela foi violentada pelo seu senhor. Então isso é uma prática constante, né, o estupro dessas mulheres. E basicamente esse ato violento gerou essa moça ao centro, que basicamente representa essa miscigenação, essa mestiçagem. E o rapaz do canto mais à direita é exatamente esse ibérico que veio ao Brasil, que tem essa origem moura, né? De fato, os árabes estiveram na Península Ibérica por quase um milênio, gente. Exatamente 781 anos. E a gente percebe que essa criança ao centro, ela é essa maturação do que seria essa nova nação brasileira, embranquecida, né? E, enfim, gente, humildemente, eu acho que isso... Então, eu acho fabuloso que o aluno tenha acesso a essa tela para a gente fazer, de fato, essas análises. E, de fato, quando a gente olha para esse público nosso, a gente percebe o quanto que esse nosso fenótipo ele é vário, ele é múltiplo, e todas as tentativas que foram feitas e que continuam sendo colocadas em prática para deslegitimizar a nossa característica, né? Enfim, gente, obrigada. Obrigada. Gente, o quadro
Ele está direto aí nos vestibulares, né? Lá na UNB do país inteiro. E ele é bacana que ele representa as 3 raças, né? Numa construção aí de tentativa de limpeza étnica mesmo. Esse é o objetivo desse quadro. E é bacana vocês trabalharem ele com os seus alunos. Vamos lá que nosso tempo está em cima, por isso que eu ia tirar, olha aqui. Posso ficar sem o microfone? Eu prefiro 1000 vezes. Está tranquilo? A gravação também? Melhor, né? Então, vamos lá. Bom, a gente já falou que as políticas públicas eugênicas teve muita influência no Brasil. Não só entre as pessoas que acreditavam nessa política, as pessoas comuns, né? As elites espalhadas no país inteiro, sobretudo dentro das grandes cidades, não muito no interior. O interior não tinha acesso a esse tipo de informação. Mas o prestígio vai crescendo cada vez mais, entende? É algo que as pessoas vão comprando como verdadeiro. E aí passa para as políticas públicas. E aí os políticos começam, de fato, a acreditar nessa teoria. E vão dizer, olha, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não se misturaram. Então deu certo. Então quer dizer que a mistura aqui não está dando certo. Então a gente tem que reverter isso. Como? Fazendo essa política de branqueamento. E aí a gente vai de novo para a educação, mais uma vez, né? Onde é que tá, qual é o papel da educação nesse momento? O ensino público e outras instituições vão refletir os valores eugenistas, como a superestimação da raça, ou seja, a ideia de que há essa raça diferente. Não há essa raça diferente. Raça é a raça humana. E eles vão começar a dimensionar, por favor. Quando você coloca raça humana, você está partindo do pressuposto estritamente biológico e desconsiderando as possibilidades de construção. Sim, biológico, exatamente, biológico, não identitário, de forma alguma, somos completamente diferentes. Eu estou falando biológico, tá? No contexto brasileiro, a eugenia vai fornecer um impulso, uma lógica e uma gama de práticas que conformam a renovação e a expansão da escola pública no país. Poderíamos dizer que o projeto de escola pública universal no Brasil é inseparável da história da eugenia. Então, vai se começar a construir um modelo de escola em que vai se separar as pessoas, não visivelmente, como acontecia nos Estados Unidos, em que as escolas separaram brancos e negros, os transportes públicos também, e os espaços públicos de uma maneira geral, mas isso era feito com uma certa discrição. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se eu coloquei aqui em relação a... eu acho que eu não coloquei. Em relação às quadras, e se eu for ler ele todo vai demorar. Bom, no momento de construção das escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, nesse período, eram construídas quadras. E as quadras eram separadas, as quadras de futebol para um lado e as quadras de basquete para o outro. E essas quadras de basquete eram destinadas apenas às pessoas brancas, justamente para começar a fazer essa separação. O futebol era um esporte mais popular, mas o basquete não, era algo mais elitista, tá? A brancura... aqui eu coloquei um pequeno texto para vocês de um homem muito bacana que faz esse estudo das escolas públicas, depois eu vou indicar o nome dele, agora me fugiu, mas de um homem que faz um estudo de como foi a construção física das escolas na cidade do Rio de Janeiro. E é bem interessante a gente perceber como é que é feita a construção dos espaços na tentativa de separar a população branca da população negra. Agora, é importante lembrar também que a população negra mal tinha acesso a esse espaço também. Eles não tinham acesso à escola pública e muito menos à escola particular. Como eu disse anteriormente, as políticas públicas pós-abolicionistas eram feitas para excluir essa população e não para incluir. Aqui o esquema que eu falei para vocês da colonialidade do poder, né? Nós temos o controle primeiro da economia, por essas pessoas, por esse homem branco, patriarcal, né? Dentro de uma política liberal. Nós temos o controle de autoridade em que o poder de mando fica nas mãos dessas pessoas, independentemente se essas pessoas, os donos do poder, são no campo ou na cidade.
controlam a natureza e os recursos naturais, no caso dos povos primários, né? Controlam o gênero e a sexualidade e o controle da subjetividade do conhecimento. Então, as produções que eram feitas, volto nesse livro, de Van Hagen, a FHC, com a teoria da coisificação, não sei se vocês conhecem. Nós temos aqui diversos historiadores que começam a construir a história das identidades brasileiras, aí tem a ver com o que você está falando, a partir da separação das raças, da exclusão dessa população dos espaços públicos, né, construídos, né, e vão se encaminhando uma série de políticas para excluir essa população. Se a gente olha o censo, por exemplo, do Rio de Janeiro, das escolas públicas, em 1920, a gente vai ver um percentual de população de 1,5%, 2,5% de população negra ou mestiça. A grande maioria é formada por homens e mulheres brancos, né? Que tenta controlar justamente essa subjetividade e o conhecimento, né? Por meio do silenciamento. A técnica utilizada é silenciar. Primeiro excluir e depois é silenciar. É não dar visibilidade para essas pessoas. Nossa história, sabemos que ela é extremamente colonialista, né, e eurocêntrica, por isso que o nosso curso ele é todo perpassado por uma história decolonial. A gente vai fazer o inverso, né? Nós sabemos que as sociedades africanas foram inferiorizadas pela história durante séculos. E vocês sabem por quê? Porque os europeus não concebiam as histórias africanas, porque as histórias africanas eram histórias que não eram escritas. E isso não era possível aos olhos daqueles homens do século XIX, XVIII, XVII, que precisavam fazer uma história compilada em enciclopédias. Não era possível, por exemplo, conhecer a importância do papel dos griots em uma sociedade, né? Da oralidade, como acontece com os quilombos que estão aqui do nosso lado. Como é que a história dessas pessoas é passada? Tem muito pesquisador, tem muita tese que escreve sobre o tema. Sim, eu estou falando entre eles. A história deles ainda é pautada pela oralidade, pela conversa, né? Pela narrativa. E o europeu, quando se deu conta desses povos no continente africano e foi tentar entendê-los e foi tentar escrever sobre eles e estudar, eles depararam com uma sociedade que não tinha escrita. Não aquela formalizada que nós conhecemos. E justamente por causa de não ter essa escrita, ela foi negligenciada, ela foi excluída. Olha, esse povo aqui não merece muito ser estudado, não, porque um povo que não produz a sua própria história, como é que nós vamos fazer? Né, uma herança aí greco-romana, né, desse conceito que nós temos de concepção de história, né, que precisa ser escrita. Outra coisa interessante também que faz com que a nossa história tenha perpetuado o colonialismo e o eurocentrismo é a ideia de que civilização tem que ser de pedra, né? Civilização bacana para o europeu é a Inca, a Maia, né? As civilizações egípcias, mas o Egito não está em África, né, gente? Vocês sabem disso. Está em outro canto, lá não. Então, o conceito de civilização, de povo civilizado e de civilização tem que ser de pedra, ou seja, tem que ter grandes construções. Então, se você chega numa sociedade, numa comunidade, como por exemplo o Reino de Gana ou o próprio Império Mali, e você não vê grandes edificações, mesmo com Timbuktu, sendo que foi na época, a gente vai falar sobre essa cidade muito aí para frente, que é do Império Mali, mesmo com uma cidade cosmológica daquela, né? A gente pode imaginar que seria uma São Paulo de hoje, né? Com gente de todos os lugares, biblioteca, universidade, um comércio pujante, mesmo com uma cidade daquela envergadura, não era considerada uma sociedade civilizada. Não era, porque não tinha construções, grandes construções, como a gente, por exemplo, está habituado a ver, né? Não, já virou pó, não tem nem como estudar aquilo ali, né? E isso, gradativamente, a história foi colocando as sociedades africanas num lugar subalternizado,
inferiorizado gradativamente. É contra isso que a gente está lutando aqui hoje, a partir de hoje, né? Isso a partir de 1970, né? Intelectuais, e aí o último tópico, esse é bem importante. Intelectuais de várias tendências vão construir identidades culturais e nacionais com base na organização social, política, econômica e cosmológica a partir dos modelos europeus. Por que eu coloquei cosmologia? Porque nós temos um texto sobre cosmologia que eu coloquei na apostila para vocês. Eu vou pedir aí de dever de casa para vocês lerem esse texto depois. Claro, eu quero que vocês leiam tudo. Mas eu quero que hoje, vocês não vão fazer nada entre meia-noite às 6, né? Porque a aula só começa amanhã às 8. Então, entre meia-noite às 6, vocês leem meu texto, minha apostila toda. E nessa apostila, vocês vão descobrir um pouquinho sobre a cosmologia. Vocês vão compreender uma coisa muito importante, que as sociedades africanas pré-coloniais e hoje também, elas têm uma relação muito diferente com a terra, com a natureza, com a vida e com a morte. Daí o estranhamento. Assim como os povos originários também têm. Esse é o X da questão. Entende? A visão de mundo não bate uma com a outra. Então, por exemplo, hoje nós separamos, e isso os professores vão falar muito com vocês aí para frente. As sociedades ocidentais encaram a religião como algo dicotômico, né? Entre o bem e o mal. Existe o bem e o mal. Isso foi incrustado na nossa mente desde o dia que a gente nasceu, desde o dia que a gente estava sendo gestado ali. O mundo se divide entre o bem e o mal. Não é isso? Entre o céu e a terra. No pensamento cosmológico africano, a coisa não funciona muito bem assim, porque o ser humano está integrado à natureza, à terra. E os seus defeitos são também características bacanas. Ou alguém aqui consegue aprender fora do erro, só com um acerto? Eu aprendi um monte de coisa fazendo FAQ, e o Virgílio sabe bem disso. Eu não sabia de um monte de coisa que eu aprendi. E várias outras pessoas. A gente tem que aprender com o erro. Então, essa relação cosmológica do africano com a terra, consigo, com a vida e com a morte, não tem essa relação dicotômica. É uma relação de integração. Você faz parte da natureza. É tanto que em algumas sociedades pré-coloniais, até pouco tempo atrás, no século XVIII, em algumas sociedades, os seus mortos não eram enterrados. Eles eram deixados aos pés de uma árvore para poder brotar. E as pessoas viam aquilo e ficavam chocadas, pensando assim, meu Deus, não, eu não posso deixar uma pessoa doente aqui desse jeito, no relento. Não, é a cultura deles. Há uma integração, entende? E a gente não consegue enxergar isso. A nossa relação do homem, a nossa que eu falo, eu estou generalizando, obviamente, mas a relação do homem branco, que está no poder, né, há bastante tempo, que faz essa condução da história, é de subtração da natureza, é de subtração dos corpos humanos, da mente, da potencialidade de todos nós. O que interessa para essas pessoas é o material. É o material, entende? E essa subjetividade africana não entra na cabeça do europeu. Eles não conseguem entender isso. Eu brinco com meus alunos que eu falo assim, quem é o civilizado nessa história? É aquele cara que chegou armado, atirando em todo mundo para poder pegar pedra, que lá dentro tinha metal? Ou é um índio que está retirando da natureza? Estou usando a expressão índio falando com os meus alunos, tá? Não estou falando com vocês, não, falando com eles. Ou é o índio que está ali tirando da natureza aquilo que ele precisa para poder sobreviver, e mais do que isso, preservando a selva, o ecossistema. Me explica, quem é o civilizado? O cara fica sem ação. O menino não responde nada para você porque ele não tem o que falar. Porque a gente está tão apegado ao material, a gente vê tanto só isso, a gente enxerga tanto só isso, que é só isso que interessa. Então, essa política liberal, né, essa neoliberal, hoje ultraliberal, né, de visar o lucro, foi muito contra, é ainda muito contra as sociedades africanas, e foi também lá no século XIX, com o mercantilismo, com a expansão, com o contato do português com os povos africanos,
com os espanhóis, com os italianos, com os genoveses, com os árabes. Há um choque. Por que os árabes deram tão certo com os povos africanos e acabou conquistando todo o norte do continente africano? Justamente porque não havia um choque da sua relação de visão de mundo, da sua cosmologia, que é o texto que eu coloquei para vocês, que vocês vão ler entre meia-noite e 5. Vocês têm que acordar e tomar um café, bater na cara e acordar para 8 horas a gente tem que ir lá de novo. O conceito de decolonialismo. Estamos tentando fazer uma história decolonial. Esse conceito já existe há bastante tempo, tá? Há bastante tempo. Que conceito é esse? É um conceito que o próprio já diz. É fazer uma história não colonialista. Só que ela não é homogênea no mundo todo, tá? Vocês vão perceber na fala dos professores. E aí eu preciso lembrar uma pessoa muito querida, que é o Anderson Oliva, que é o professor da UNB também, que eu convidei, mas também, em função da pandemia, não pôde estar conosco. E ele faz uma análise muito bacana, assim como o primeiro historiador que eu citei, dessa história decolonial. Mas ela tem diferenças no mundo. Não é um corpo único, assim como o movimento negro no Brasil não é um corpo único. Cadê a minha querida que veio aqui do movimento negro? Não é isso? Me ajuda? Eu consigo afirmar que o movimento negro brasileiro hoje é um corpo único? Não, né? Eles são diferentes, eles pensam de forma diferente. Eles não estão caminhando junto, cada um está traçando a sua batalha, digamos assim. E a mesma coisa com a história decolonial. Nós temos o decolonialismo caribenho, da África do Sul, asiático, europeu, que são historiadores, antropólogos, sociólogos, que tentam fazer uma narrativa histórica não colonial, entende? E para isso eles precisam pegar autores negros, de preferência africanos, que é difícil de fazer, não é fácil. Recentemente, só para concluir o raciocínio, eu te passo a palavra. Recentemente, numa palestra do Anderson com o Muriatã, virtual, inclusive ela está no YouTube, acessem. Muriatã e o Anderson Oliva, discutindo sobre o decolonialismo. Ele fala um dado assim meio estarrecedor, que ele fez uma pequena pesquisa para saber, nos programas de pós-graduação, quantos livros de autores africanos estavam sendo utilizados. E descobriu-se que era uma média de 2 no universo de 50. Isso o cara fazendo a história decolonial. Então, observem que é algo difícil de ser feito. E tem que partir de algum lugar. De repente, parte da gente. A gente está começando a escolher autores negros para poder estudar na escola. E isso vai crescendo, isso vai virando uma prática comum. O que eu quero é normatizar isso, normalizar, transformar isso em algo comum. Porque nem na pós-graduação é. E agora eu vou contar uma fofoca para vocês. Mas ninguém vai contar para mim. Jura? Na UNB, nós temos 8 disciplinas de história medieval e só 2 de história da África. Mas e a coordenação deles? A supervisão pedagógica? Deve ser mais pessoas brancas. Eu falei da Ana Flávia Magalhães Pinto, né, que é a única docente negra do Departamento de História. E eu não tenho medo de falar isso, não. Assim, para vocês, não. A gente precisa discutir as coisas, entende? A gente precisa falar as coisas. Quando a gente não fala, é normal. É tranquilo. Eu vou repetir, são 7 disciplinas de história de Idade Média. Oi? Idade Média. Beleza, mas a Idade Média é no mundo inteiro, né? Não. Não, a Idade Média é só na Europa. Tá, então é Idade Média no mundo inteiro. Então vamos pegar o período de 1000 anos na Europa, nas Américas, no continente africano e no asiático. Apesar de que eu ficava basicamente com o africano, porque tem mais relação com a gente. Cara, é isso que a gente precisa discutir. Entendeu? E levar para os nossos espaços. É a inaplicabilidade da lei 10.669. Numa universidade que foi pioneira no sistema de cotas. Não só lá. Isso. Em todo o ensino, eu pesquiso o recorte de material didático, né? Justamente a aplicabilidade.
A gente vê o tempo do material didático é muito gritante. Não só lá, em todo o universo, mas dentro do material é gritante em aplicabilidade. Exatamente. Não é. E a lei é de 2003. 2003. Vai fazer 20 anos. Não é aplicada em sua totalidade. Não é aplicada em sua totalidade. E o porquê? A minha pergunta também pesquisei isso. E o porquê? A gente, como docente, a gente bate de frente, leva material, a gente corre atrás, mas é tudo paradidático, pode ser assim. Não é dentro do... Não é dentro do currículo, exatamente. Há uma força-tarefa, sim, dos discentes, de levar e tudo, mas em que a lei emperra? Aonde a gente está batendo que a lei não clava, que a lei não é feita, que a lei não é cumprida? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, tem que ter uma solução, porque tem muito tempo da lei para que ela ainda esteja dessa forma, caminhando a passos lentos, dentro de uma universidade que é tão plural, ter duas. Não tem assim, não é explicado. Nós temos a Caixa José Ribeiro, que agora conseguiu implantar o departamento de filosofia africana na UFRJ, se não me engano. Isso. E nem filosofia africana era reconhecida. O berço da humanidade é a África e a filosofia africana. Claro que veio primeiro, porque a grega não é reconhecida. Sim. Filósofos dentro da UNB não reconhecem filosofia africana como filosofia. Então, assim, são questões, né, que a gente tem que... É respirar, né? Respirar. Primeiro respirar. respirar. E aí tentar entender o porquê, né? Sim. É o porquê. Agora eu vou te falar que tem muita gente lutando contra isso lá dentro. Que eu conheço, assim, pessoalmente, sabe? Tem muita gente lutando. Porque a gente, na verdade, tem que atacar várias esferas, né? São várias frentes, assim, eu enxergo como se fosse uma batalha, são várias frentes de batalha. São os professores, a gente com os alunos, são as universidades, né? E a gente tem que caminhar. Gente, nosso horário esgotou e eu não terminei. Você tá vendo por que eu ia tirar a redenção de Cã? Eu juro, eu vou mandar para vocês e agora... Não nada porque eu não consegui falar sobre o título da obra, gente. Não, tudo bem. É porque eu te chamei com muita, né, assim, sem uma introdução, com calma, assim, com afeto, desculpa. Eu falando tanto de afeto aqui na educação e eu falo, não, então me explicar. Gente, a gente vai ter que encerrar. Eu imaginei que isso pudesse acontecer, você sabe por quê? Porque a minha palestra, ela não foi feita para um dia só. Ela, na verdade, foi feita para 2 dias. Mas, em função da mudança dos professores, eu tive que enxugar só para um dia. Mas nada vai se perder. Como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês, por meio tanto do e-mail, quanto do nosso grupo de WhatsApp, a palestra. Mexam. Entende? Deletem, acrescentem o que vocês quiserem. Esse material foi feito exclusivamente para vocês, com a ajuda da minha querida Joyce Azevedo do audiovisual. Sem ela, esse mapa lindo não estaria flutuando aqui, porque nem no Zoom consigo mexer direito, mas vamos lá. Então, vai para os 2 canais. O nosso canal de conversa agora vamos para os recados. O nosso canal de conversa é somente por e-mail, não é o WhatsApp. Porque o WhatsApp é um troço que não tem hora aquilo. Não é assim? Ou tem hora? Às vezes o seu WhatsApp tem hora, porque o meu não tem. Às vezes eu imponho horário nele, eu paro de mexer nele 8 horas, mas no outro dia tem 999 coisas para resolver. Então vamos por e-mail com calma. Vocês têm alguma dúvida de como o curso vai acontecer? Eu tenho um caso do curso, eu tenho um caso da lei de 2003. Eu entendi na época que cada estado, no caso... Não, ela é federal. Iriam determinar quando ia começar as informações serem passadas para os alunos. Uhum. Eu lembro que eu sou publicitária, né? E em 2015, eu lembro que tinha alguns livros circulando para aprovação dentro da Secretaria de Educação, e eu não sei, assim, como não é a minha área de educação, acabei que eu perdi para onde isso foi parar. Eu fiquei com os livros para mim, uma questão de leitura, mas eu não sei se
qual data exatamente o Distrito Federal começou a passar essas informações para os alunos? Porque eu não tive isso no meu estudo formal. Entendi. E foi mais ou menos a mesma época, é isso que você está falando? Não, eu entrei na faculdade, sei lá, 2010, 2006, sei lá, algo por aí. Aham. Eu fui ver sobre o conteúdo sobre história africana, história indígena no Brasil, dos povos originários, em 2015. Porque Entendi. então, foram anos depois. Não, mas aí não. A lei é de 2013, Então mas é o não- local aonde você estudou que não adotou. Pode ser. Não, pode ser não. Não, eu terminei o colégio antes. Sim. Antes de 2015. Eu vou te explicar o porquê. A lei foi criada a 10.639, que nós estamos nos referindo, a palestra é sobre isso, né? Em 2003. Mas houve um período, obviamente, de adequação das escolas, de uma maneira geral, em relação ao material didático. Afinal de contas, o material didático precisava ser produzido, que é uma coisa que a gente não falou muito, que eu precisava ter falado. Muito boa a sua pergunta, que me ajudou a lembrar. E aí, o que acontece? Uma série de pessoas que não eram especialistas em história das sociedades africanas começou a escrever sobre o tema. E esse é o problema, porque a gente tem uma série de problemas nos livros didáticos, que é a próxima parte da palestra. Eu vou passar bem rapidinho aqui, ó. São os projetos de África em sala, de como trabalhar os estereótipos, tá vendo? É isso aqui que a gente encontra nos livros. Isso daqui não pode acontecer. A África não é isso daqui. Não é banto e sudanês que vieram para cá. Ela é uma diversidade imensa, que ela é mais parecida com isso aqui. Então aí, aos poucos, as pessoas foram estudando o tema, os livros foram melhorando, outros não, e alguns implementando mais capítulos, e por aí vai. Aí sim a lei foi implementada mais uns 4, 5 anos depois, de 2003, tá? Porque demanda esse tempo, imagina, o MEC tem que dar esse tempo também, não só a questão da legislação, mas o próprio MEC tem que dar esse tempo para as escolas e para as editoras que vão produzir o material, né, um tempo para poder fazer essa produção. E aí a gente vê uma série de erros em livros, inclusive eu tenho uma palestra separada dessa daqui, que faz análise dos livros didáticos. É muito legal, porque a gente pega livro didático de tudo quanto é canto e a gente começa a analisar. Eu tenho um, por exemplo, que a metade do capítulo sobre a África é o reino de Gana e Mali e Songhai. A outra metade é a escravidão. Nós estamos em 2000 e quanto? Eu acho que eu me perdi, eu acho que eu estou em 2005, né? Que o povo ainda está se adaptando. A gente está em 2022. Olha o distanciamento da lei. E a metade do capítulo, que está escrito a África no capítulo, a metade do capítulo é sobre escravidão. Isso não pode acontecer. Você sabe o que eu faço? Aí eu brigo com as pessoas, até eu consigo fazer uma apostila. Eu faço a apostila. Já está pronta. Eu só fico melhorando ela todo ano, entendeu? Eu não vou dar isso. Mas você não vai usar o livro? Eu falei, não. Eu uso o livro o ano inteiro. Qual que é o problema de usar o meu material? Aí os meninos ficam todos orgulhosos, porque foi o professor que fez a apostila. É um material seu, entende? Enfim, e aí aqui fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre os estereótipos que não devem acontecer, né? Os mapas que se aproximam mais da realidade. Quando você mostra isso daqui, aí você pode falar, por exemplo, sobre os iorubás e a correlação aqui com a Bahia, né? E o quanto que nós devemos, a cultura, a identidade brasileira deve aos iorubás, por exemplo. E aí você pode partir da fala dos meninos. Você está falando isso, porque vem dessa sociedade. Você tem esse determinado hábito, essa cultura, esse costume, é por causa dessa sociedade. Gente, olha o samba no Brasil, a representatividade do samba. E que lindo, hein, o samba desse ano, hein? Nossa, era muita coisa para falar. E aqui tem um monte de exemplos de estereótipos com essas imagens lindas, impactantes, que Joyce, maravilhosa, colocou gentilmente para mim, porque se fosse eu, ia sair uns balãozinhos assim, sabe? Aquele balãozinho que você vai ter, você aumenta, diminui, ele é um horror. Mais alguma dúvida? Sim. Você falou que o professor de amanhã ele vai fazer a palestra dele virtual pela plataforma Zoom. Não. Eu falei no início da minha fala que vocês vão precisar de uma mesa.
né, com o computador e uma mesa, porque ele vai colocar vocês para trabalhar. Isso aí você não tem a menor sombra de dúvida. Ah, não, vocês não vão fazer isso comigo, porque eu vou estar lá amanhã. Não. Se vocês. Você poderia expor os livros que você está sugerindo no banco? Sim, você fotografa todos hoje antes de ir embora. Esse eu já falei, né? Do Escritos de Liberdade, é verdade. O Identidades do Brasil, de Van Hagen a FHC, importantíssimo. É como eu disse, ninguém vai fazer nada de 12h às 6h, é o horário. Esse livro é maravilhoso também, que se chama Superando o Racismo na Escola, me ajudou muito lá atrás a como trabalhar com projetos sobre o combate ao racismo. Você conhece? Ele é clássico, exatamente. E me ajudou muito. Só que foi a destruição do mérito, está sendo vendido mais. Não, né? Mas está aqui e eu posso te emprestar. E tem PDF? Tem PDF. Olha aí, ó, que maravilha. Aqui a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana do Ney Lopes, que eu acho muito bacana. Eu não trouxe a minha bibliografia toda, porque não dava mais para enfiar coisa dentro do carro para trazer. Mas tem outros, e aos poucos eu vou postando para vocês lá, tanto a capa quanto a sinopse. E esse que é o mais recente, que é um trabalho também da Lília Moritz Schwartz, o Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano, é a pressa, desculpa, que é Enciclopédia Negra. É muito bacana porque este livro, sim, dá visibilidade para a população negra. Olha o tamanho dessa enciclopédia. Olha o que nos foi negado durante décadas, né? Quando eu vejo o tamanho desse livro, eu penso nisso. Eu falo assim, gente, esse povo todo, onde é que eles estavam? Pois eu não estava no livro de história, onde é que esse povo estava? Aí eu fico lendo e falo assim, gente, eu nunca ouvi falar dessa mulher, nem desse homem, que foi a mesma impressão que eu tive aqui, ó, com o livro da Ana Flávia Magalhães Pinto. Esse daqui também é essencial. Eu vou fotografar, fiquem tranquilos. Vão ser muitas madrugadas que vocês podem ler. Gente, muito obrigada.